estamos falando nesses dias sobre a visão da igreja. E hoje é um dia propício para isso. Hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia de comunhão, é um dia de igreja reunida. E é importante você se atentar para que nós possamos, para que você possa entender e para que nós possamos, como igreja, viver realmente a visão que Deus tem nos dado. É importante você entender que para cada igreja, a beleza do Evangelho é tão grande que para cada igreja o Senhor dá uma visão. O Senhor ele tem um propósito com a igreja. Para cada igreja Deus tem um propósito. E para cada igreja Deus dá uma visão. Lógico que dentro do espectro da igreja, no mundo inteiro, existem princípios que todas as igrejas, devem seguir. Mas, na individualidade, na igreja local, para cada igreja, Deus dá uma direção, Deus dá uma visão. Por exemplo, tem igrejas, que são igrejas que trabalham como nós chamamos de igreja de programas. São igrejas que o foco dela é trabalhar na igreja, trabalhar dentro do culto. Tem igrejas que a visão dela não é igreja de programa. As igrejas de programa, por exemplo, elas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias elas estão fazendo culto dentro da igreja. Por quê? Porque é o foco dela. O foco dela é focar em programas. Então eles fazem programas para jovens, para crianças, para adolescentes, para casais, para isso, para aquilo. Então eles focam nisso. Tem igrejas que são igrejas com células, ou em células. Então, o foco dessas igrejas são as células. O foco, embora tenha os cultos, mas o foco maior da igreja está na célula. Então, tem igrejas que são especializadas em trabalhar com jovens, tem igrejas que são especializadas em trabalhar com casais. Então, para cada igreja, Deus dá uma visão. E o correto é a igreja caminhar, trabalhar dentro da visão, guardando os princípios da palavra. E para nós, depois de um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de jejum, o Senhor, aos poucos, o Senhor veio nos moldando e nos dando, nos direcionando a nossa visão. E a nossa visão, qual que é? A nossa visão, eu comecei falando a semana passada, sobre o nome da nossa igreja. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade como a igreja de Ágape. Eu já preguei muito, falei muito aqui, fiz uma série de palavras sobre comunidade. Depois você pode entrar lá no YouTube e voltar e assistir e ver. Mas nós também somos uma comunidade, e a semana passada eu falei sobre o porquê que nós somos comunidade Ágape. A semana passada, se você não assistiu a palavra da semana passada, é importantíssimo você ouvir essa palavra para você entender o porquê que nós somos Ágape. Por que nós temos esse nome de Ágape? O que é Ágape, irmãos? O que é Ágape? O amor de Deus. É o amor de Deus. Então, nós temos que ter uma cultura. Como comunidade, nós temos o nome Ágape porque Ágape é a nossa cultura. Olha para o seu irmão e fala para ele, Ágape é a nossa cultura. Ágape é a nossa cultura, o amor de Deus. Então, a semana passada eu falei sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor Ágape. Então, olha só. O amor ágape, ele não a cultura do amor ágape é um conceito que permanece na perspectiva cristã. Se alegra com a verdade e ele tem a capacidade de suportar todas as coisas. Ele se anula em prol do próximo. Está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. A Bíblia diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem
Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui Jesus, ele está falando do amor ágape. Então, o amor ágape, lá em Mateus capítulo 22, 37 a 40, também diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame ao seu próximo como eu mesmo, como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então esse versículo resume que toda a lei, todas as profecias se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Com que amor? Com amor a visão que Deus nos deu. É importante vocês saberem que a nossa visão é conectar pessoas a Deus. Por favor, escreve aí para mim, deixa eu olhar no telão aí, tá bom? Conectar pessoas a Deus. Fala para o seu irmão, nossa visão é conectar pessoas a Deus. Agora, como nós fazemos isso? Como é que nós vamos conectar pessoas a Deus? Primeiro, eu acabei de falar, nós conectamos pessoas a Deus vivendo o amor ágape. Por isso que nós temos que ter essa cultura dentro da igreja. A cultura do ágape tem que ser uma coisa bem forte e definida no nosso meio. A cultura ágape, e nós vamos fazer a camisa escrita aí. A cultura ágape tem que estar bem definida dentro do seu coração. Nós não podemos amar as pessoas por sentimentos. Nós não podemos amar as pessoas só porque eu me beneficio desse relacionamento com ela. Nós não podemos amar as pessoas somente porque eu tenho afinidade com ela. Eu não posso amar as pessoas somente porque ela me produz um bem, me proporciona um bem-estar, ou me proporciona alguma vantagem, ou porque eu tenho um afeto por essa pessoa. Não. Nós temos que viver a cultura do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcançou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, mesmo quando nós ainda vivíamos longe do Senhor. Principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos que amar a todos. Olha para o seu irmão e fala para você, tem que amar todo mundo. Tem que amar todo mundo, não é só aqueles que você gosta, não. Como é que nós vivemos essa cultura dentro da igreja? Como é que nós vivemos a cultura do ágape dentro da igreja? Nós temos que priorizar os nossos relacionamentos. Você precisa priorizar relacionamentos, você tem que estar se relacionando com os irmãos. Você não pode ser uma ilha, você não pode só se relacionar só com um. Não, dentro da igreja nós temos que nos relacionar com todos os irmãos. Você precisa ter relacionamento com todos os irmãos, conhecer todos os irmãos, conversar com todos os irmãos, falar, cumprimentar, amar, convidar para sair, convidar para passear, convidar para estar junto, todos os irmãos. Você precisa investir tempo nos relacionamentos. Você precisa investir energia. Você precisa investir recursos. Por quê? Porque os seus relacionamentos são fundamentais. É fundamental para quem quer viver a cultura do amor se relacionar com todos os irmãos. Quantos aqui querem viver a cultura do amor? Amém. Então você precisa valorizar os relacionamentos da igreja. Você precisa dar prioridade para isso, para se relacionar com as pessoas. Muitas vezes nós queremos investir tempo trabalhando, nós trabalhamos muito e nós não temos tempo. Depois do trabalho, nós queremos descanso. Depois do descanso, nós queremos lazer. E com isso, os nossos relacionamentos vão o quê? Vão ficando para trás, vão ficando de lado. Daqui a pouco você se encontra sozinho, ou somente com 3 ou 4 pessoas para se relacionar.
esteja aberto, fala para o seu irmão, esteja aberto a relacionamentos. Esteja aberto a pessoas que estão fora do seu contexto de relacionamento. Aumente o seu coworking, aumente seus relacionamentos. Segunda coisa, para você viver a cultura ágape na sua vida, você precisa ter compaixão e empatia. Sabe, a cultura do amor, ela se manifesta através da capacidade, presta atenção aqui, através da capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Então, quando a pessoa fez alguma coisa contra você, pisou na bola, falou algo que não devia, te magoou, te machucou, o que você deveria fazer? Não olhar para você e falar assim, eu não quero mais papo com essa pessoa, não. Como eu já ouvi muitas pessoas falar, eu não quero falar com essa pessoa mais porque ela fala palavra, não quero mais falar com essa pessoa porque ela é fofoqueira, não quero mais falar com essa pessoa porque essa pessoa é isso, porque essa pessoa é aquilo, porque ela me magoou, porque ela me machucou, porque ela falou mal de mim. Não é com esse olhar, nem com esse, isso não é sentimento cristão e nem olhar cristão. Isso não é amor ágape. Você tem que olhar para a pessoa e se colocar no lugar dela, falar, ela precisa de ajuda. Então, se nós tivermos esse olhar, de ao invés de condenar, nós ajudarmos as pessoas, isso é amor ágape. Isso é amor ágape. Essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando ser discipulada, está precisando de ser exortada. A Bíblia manda nós exortarmos uns aos outros. Então, ao invés de você se fechar, você chegar e falar a verdade, ser verdadeiro, falar, irmão, eu fiquei magoado com você por causa disso. Irmão, eu fiquei magoado com você porque você fez isso. Eu quero conversar, vamos acertar aqui, vamos resolver, eu quero te perdoar, eu não quero perder meu relacionamento com você por causa disso. Isso não pode impedir da gente andar junto, não pode impedir da gente ser amigo. Então isso é você ter compaixão, isso é você ter empatia. Agora, quando você corta relacionamento, você não está tendo compaixão da pessoa. Quando você corta relacionamento, você não está sendo empático, você está sendo antipático. Então você precisa oferecer, quando você corrige um irmão, uma irmã, você está oferecendo o quê? Apoio para essa pessoa. Você está abrindo o olho dela para que ela possa melhorar. E com isso, você também é melhorado. Sabe, o defeito do seu irmão serve para você ajudá-lo e para você também não cometer esse erro. Aleluia. Agora, quando você pega o defeito de uma pessoa e usa aquilo para se afastar, para se blindar, você está caminhando, está alimentando na sua vida uma semente de orgulho. Você é orgulhoso, irmão. Você é orgulhoso. Eu não quero. Por quê? Porque você é tão bom assim, você é melhor que Jesus. Jesus aceitou a pessoa e você não quer aceitar, então você é melhor que Deus. Eita Deus. Então você faz parte dos perfeitos, você devia estar lá, na beira do Santo dos Santos, falando para Jesus, Santo, 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 que você é perfeito igual a Ele. Não devia estar aqui na terra. Então, a cultura do amor, você tem que demonstrar compaixão e empatia de Deus para as pessoas. Você não tem o direito de selecionar pessoas que você quer se relacionar. Você não tem esse direito. Ninguém tem esse direito de fazer isso. De selecionar, vou selecionar minhas amizades. Vou selecionar com quem eu vou me relacionar. Quem de vocês? Que crente é esse? Já pensou se Jesus fosse selecionar? Se Jesus fosse selecionar as amizades e os relacionamentos, a prostituta não sentaria na mesa dele. O ladrão não entraria no paraíso. A mulher samaritana não teria sido salva e aquela cidade dos samaritanos teria sido salva através da vida dela. Os fariseus tinham apedrejado aquela prostituta. Jesus não tinha curado os cegos, mendigos, paralíticos. Se Jesus fosse selecionar, como muitas vezes nós selecionamos as pessoas que nós queremos nos relacionar. Então você precisa, se você quiser viver a cultura do amor ágape, você precisa ter empatia e compaixão das pessoas. Outra coisa,
Para viver a cultura do amor ágape, você precisa colocar em prática o princípio do perdão. Você precisa, o perdão, ele é um elemento central na cultura do amor. Precisa praticar. Perdão não é sentimento. Fala para o seu irmão, perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Eu não preciso sentir, sabe? Tem que ter aquele sentimento assim, maravilhoso para mim perdoar essa pessoa. Eu preciso estar bem convicto dentro de mim que eu posso perdoar essa pessoa. Ah, não falo isso. Perdão não depende de sentimento, perdão é um mandamento. Então, como é um mandamento que o Senhor nos deu, que nós devemos perdoar, então eu não dependo de sentimento, eu dependo de obediência. Eu não perdoo porque eu estou sentindo bem de perdoar esse irmão. Não, eu perdoo porque eu obedeço a palavra de Deus e eu vivo na cultura do amor. Eu vivo a cultura do amor. Então quem vive a cultura do amor, ele não fica ofendido com ninguém. Quem vive a cultura do amor, ele não tem mágoa de ninguém. Quem vive a cultura do amor, ele não tem rancor, nem ira, nem ressentimento e nem restrição por ninguém, porque ele perdoa. Ele está bem com a vida, ele está bem com Deus, e ele quer ficar bem com as pessoas. Porque quando você está magoado com alguém, quando você está ressentido com alguém, quando você tem restrição com alguém, você também está mal com Deus. Você também está mal com Deus, porque a Bíblia fala assim, ó, se você não perdoar, você também não é perdoado. Se você guarda mágoa com alguém, o céu está fechado para você. O céu está fechado para você. Então precisa viver essa cultura. E viver a cultura do amor e viver o perdão significa renunciar a ressentimento, renunciar a vingança, oferecer graça e oportunidade de reconciliação. Estenda a mão para a reconciliação. Da sua parte, pastor, a pessoa não quer se reconciliar comigo, aí é problema dela, mas da sua parte você está com as mãos estendidas. Da sua parte, você está aberto. Da sua parte, você está livre de demônios, de verdugos que vêm pela falta do perdão. Então, a cultura do amor, ela é a cultura que é aberta a relacionamentos, ela sente empatia e compaixão, ela perdoa e ela também serve. A cultura do amor, ela se expressa através do seu serviço. Mas que tipo de serviço? Um serviço desinteressado, sem interesse. Eu vou te servir porque eu te amo. Porque a palavra de Deus diz que quando eu quero expressar a cultura do amor, eu tenho que servir ao meu próximo. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar, como que eu sirvo? Buscando atender às suas necessidades e promover o bem-estar dos irmãos. Ontem nós estávamos aqui na igreja, juntou aqui vários irmãos ontem aqui, que me cultou, e nós limpamos a igreja, lavamos a igreja, limpamos tudo, deixamos a igreja arrumadinha. Não ficou ninguém ali na porta falando para você assim, ó, ontem eu lembrei a igreja, dá obrigado aqui, tá bom? Tem alguém ali na porta falando isso? Ou me agradece aí porque eu limpei a igreja hoje para você estar aqui. Não. Por quê? Por que esses irmãos, muitos saíram das suas casas e vieram aqui muito exclusivamente para isso, para limpar a igreja? Mas por que esses irmãos vieram fazer isso aqui? Para servir você, que está sentado aí. Para que você possa entrar no banheiro, o banheiro está limpo. Para que você possa sentar nas cadeiras, não sujar sua roupa. Mas esses irmãos estão esperando receber alguma coisa? Não. Eles vieram aqui simplesmente para servir. Por que esses irmãos estão em pé aí? Ó? Você está sentado, tem irmãos em pé aí no culto aí. Por que esses irmãos, onde eles estão? Servindo. Buscando o seu bem-estar.
Hoje os irmãos chegaram aqui 7h30 da manhã. Por que esses irmãos saíram daqui ontem quase meia-noite, levantaram cedo hoje para estar aqui? Para te servir. Para te servir. Então, a cultura do amor é isso. Agora, tem muita gente que quer ser servido, mas chega na hora dele servir, cadê? Lá fora, não tenho tempo, pastor, é que os irmãos é muito folgado, pastor, mas você tem mais folgado que os irmãos. Então você precisa aprender a servir. Todos nós temos que viver essa cultura, a cultura do servir. Então, olha aqui, dentro da cultura do amor, do ágape, da cultura ágape, tem o servir. Então, deixa eu te falar, não espere ninguém pedir para você servir. Se voluntarie. Nós vamos implantar aqui na igreja a cultura do voluntariado. Ninguém vai ficar pegando no seu pé para você servir, não. Você vai se voluntariar. Não, eu me disponho a vir aqui a servir, pastor. O que precisa, pastor? Precisa ficar lá na porta. Então, pode colocar na escala aí que eu vou ficar lá na porta. Precisa ficar alguém lá fora olhando os carros. Pode colocar eu que eu vou ficar lá na frente olhando o carro. Essa semana eu e o Felipe, a semana passada, fizemos um curso. E o pastor, ele é pastor de uma igreja lá no Acre. Ele falou assim, olha, na minha igreja nós temos a cultura do servir. Nós temos a cultura do amor. E aí ele falou assim, você sabe, ele tem lá, na igreja dele tem 3 mil membros, né? Que ele falou, né? E na igreja dele tem 3 mil membros, ele tem 1.200 lugares, né? 3 mil membros na igreja dele, ele tem 1.200 voluntários servindo na igreja, voluntários, as pessoas se voluntariam para servir. E ele falou assim, você sabe qual que é a área da minha igreja que eu recebo mais elogio? Aí ele falou, o estacionamento. Falou que tem pessoas que se converteram na igreja dele por causa dos irmãos que trabalham no estacionamento da igreja. E aí ele mostrou lá o vídeo lá, os irmãos chegando, os irmãos ajudando as pessoas a estacionar, recebendo o primeiro contato com o visitante. Ele falou, olha, todos os visitantes que vão na igreja, eles elogiam o estacionamento. Por quê? Porque eles são bem recebidos quando eles chegam na igreja. As pessoas são bem recebidas. Por exemplo, eles chegam lá, os irmãos recebem lá, quando está muito calor, é muito quente, né? Eles recebem as pessoas com guarda-sol, eles ajudam a carregar as crianças, por exemplo, a mãe chega lá com a criança, eles vão lá, ajudam a carregar as crianças. Às vezes a pessoa está lá com criança, eles estacionam o carro com os irmãos. Isso é uma cultura do amor. Na recepção, as pessoas são recepcionadas dentro da igreja, os visitantes são bem recepcionados dentro da igreja. Porque isso não é só pelos voluntários, é a igreja inteira. A igreja inteira, por quê? Porque a igreja aprendeu a viver a cultura do. Então, a cultura do servir, ela está inserida dentro da cultura ágape. Então, eu venho aqui para servir. Se você nunca veio aqui lavar essa igreja, vem um dia aqui para você ver, vem participar. Todo sábado os irmãos estão lavando a igreja aqui. Pega só um dia, vem aqui, ofereça o seu serviço. Nós precisamos de pessoas aqui, às vezes nós não temos pessoas para ficar lá na porta, na recepção. Às vezes você tem que sair pedindo, pelo amor de Deus, para os irmãos, sabe? Se ofereça, chega um dia e fala, pode contar comigo ali na recepção. Para receber as pessoas. Se precisar de mim para ficar aí trabalhar no céu, pode contar comigo. Nós não queremos que você fique a semana inteira, não. Uma vez cada um mês, uma vez cada 15 dias. Mas é importante você ter essa cultura de servir, de ajudar, de amar. Vai ver aqui, hoje eu vou fazer um café. Como é que faz o café na igreja? Tem café ali no fundo, tá? Você não sabe? A gente serve café todo culto, você pode ali tomar um cafezinho ali. Olha, eu não posso ajudar por causa do meu horário de serviço, mas você pode doar alguma coisa. Eu vou doar um café. Não, o café é muito caro agora, né? É mais caro que o carro. Né?
atento para as pessoas lá fora também. Ei, olha aqui para mim, as pessoas lá fora precisam da sua ajuda. É verdade. Nós temos que estar atentos a isso, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Outra coisa da cultura do amor, a humildade. A humildade, ela se manifesta reconhecendo que todos somos iguais perante Deus e que ninguém é superior ao outro. Tem gente que se acha que está, né? Aqui nessa igreja é proibido, por exemplo, os líderes se acham melhor que os outros. Eu sou o pastor da igreja, não sou melhor que você. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento da palavra do que você, por isso que eu estou instruindo você aqui. Mas eu não sou melhor que você. Eu sou tão melhor que ontem eu estava aqui lavando a igreja. Estava aqui lavando a igreja, meus irmãos. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Estou falando que dentro da igreja todos nós somos iguais. Dentro do reino de Deus, lógico que eu e a minha esposa, nós estamos envolvidos aqui da liderança dos irmãos, nós somos os líderes aqui. Mas nós não podemos nos achar melhor do que você e ninguém aqui pode se achar melhor do que ninguém. Porque sabe o que Deus faz com aquele que é soberbo? Deus abate. Mas aquele que é humilde, Deus exalta. Você quer ser abatido ou você quer ser exaltado? Então você tem que reconhecer isso. Você é igual e não é superior a ninguém. Só Jesus é o superior a todos. E por último, você precisa andar em verdade. Fala para o seu irmão, fale sempre a verdade. Não se omita diante da verdade, mas expresse a verdade com amor, com sabedoria, buscando o bem do outro e a glória de Deus. Então, olha só, o irmão está fazendo uma coisa errada, o que você tem que fazer? Se omitir? Não, você tem que chegar na pessoa e falar a verdade. Mas você tem que falar com o quê? Com sabedoria e com amor. Diferente de você falar a verdade, por exemplo, olha para mim. Olha para mim. Tem gente que quer falar a verdade para humilhar. Aí humilha a pessoa. Porque ela quer se sentir superior. Mas a Bíblia fala para nós falar a verdade com sabedoria e em amor. Não para se sentir superior, mas simplesmente para levar a pessoa a ter uma consciência, a mudar a atitude, a ter transformação. Então fale a verdade e acolha a pessoa. Como que nós cultivamos a cultura do amor? Primeiro, comece por você mesmo. Não espere outra pessoa começar. Então eu vou esperar, eu quero ver se os irmãos aqui vão andar mesmo nessa cultura do amor. Não, é você que tem que começar. Não é o irmão. Começa você. Começa por você. Você primeiro começa a mudança. Começa a transformação dentro do seu coração. Eu quero e eu vou viver a cultura do amor. Eu vou permitir que o amor de Deus preencha a minha vida e a vida dos outros através de mim. Você precisa praticar o amor em pequenos gestos. Olha aí. Pequenos atos de bondade, gentileza e serviço pode ter um grande impacto na vida das pessoas. Sabe o que você pode começar a fazer? Começar a fazer pequenos gestos de amor por aqueles que você não tem intimidade. Comece hoje. Por aqueles que você não tem tanta intimidade, comece a fazer gestos de amor para essas pessoas. Comece a ser gentil, a servir essas pessoas. E aí vai causar um impacto poderoso na vida dos outros. Perdoar e pedir perdão. Então, se você quer viver a cultura do amor a partir de hoje, tem alguém aí que você precisa perdoar? Já vai lá e já reconcilia. Ah, eu preciso pedir perdão, então já vai lá e vai perdoar. Ah, eu sei, pastor, mas olha, eu não tenho nada contra a pessoa, mas eu não sei, essa pessoa tem uma coisa comigo, eu não sei o que é, então vai lá. Não espere a pessoa ir até você, vai lá você primeiro. Fala, ó, eu acho que você está meio magoado comigo, então eu quero te pedir perdão. Ah, eu acho que você está meio ressentido. O que é? Você está meio ressentido, está meio afastado, não fala comigo. Então não espera a pessoa te procurar. Não fica aquele sentimento assim, ó, não sei o que eu
viver essa cultura, irmãos. O irmão está magoado, você sentiu que o irmão está meio cara virado com você, não espere a pessoa vir falar. E não fica lá com aquele pontão de interrogação na cabeça, não. Vai lá conversar. Irmão, você está magoado comigo? O que eu fiz para você? Fiz alguma coisa que te machucou? Me perdoa aí. Não. Eu com os meus amigos, às vezes nós ficamos um tempo sem conversar. Quando demora muito assim de eu conversar com os pastores, amigos meus, eu já mando mensagem para eles, falo assim, aí irmão, fiz alguma coisa para você não passou mais aqui, não está falando mais comigo, o que aconteceu? Me perdoa aí. Aí ele, não, que isso, rapaz, a gente está na correria mesmo, não sei o que lá. Ah, então tá bom. Então quando você sentir que o irmão se afastou, faz tempo que não conversa com você, faz tempo que não olha para a sua cara, não te dá um bom dia, não te dá paz do Senhor, olha para ele, fala, irmão, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Fiz alguma coisa que te magoou? E isso é viver a cultura do amor. Agora, se você vem na cara, não quer saber, não quer conversar, irmãos, quando você não está vivendo a cultura do amor, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem fogo estranho aqui. Tem fogo estranho. Tem um tal de um demoninho aí entrando no meio da sua vida. Mas você tem que tomar cuidado. Porque ele vem, ele acha uma brecha, ele vem para destruir. Quantos vão viver a cultura do amor aqui? Você precisa servir aos necessitados. Tem alguém na igreja que está passando por um problema, por uma dificuldade? Vai lá servir esse irmão, vai servir essa irmã, vai ajudar ele, vai ajudar ela. Você precisa defender a justiça e compartilhar o amor de Deus. Compartilhar o amor de Deus com outras pessoas através do seu testemunho. Olha aqui para mim. Você precisa dar testemunho de cristão. Precisa mostrar, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora. Você é cristão. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é crente mesmo. Essa semana eu fiquei muito feliz. Eu estava lá trabalhando, aí passou um senhor assim e falou para mim assim, tem banheiro aí que eu posso usar? Aí ele foi. Aí ele voltou assim, eu estava de costas assim, ele passou por trás de mim, ele falou assim, você é de Deus, né? Eu falei, hã? Você é de Deus, né? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você serve a Deus, né? Eu falei, sim, graças a Deus. Não dá para perceber. Aí pegou e foi embora. Olha a Deus. Ele viu o amor de Deus na minha vida. Semana na célula, a Gabi estava dando testemunho. Ela está trabalhando no hospital. E aí entrou uma senhora para fazer o exame lá. E aí, na hora que a senhora foi sair, ela pegou e falou para a senhora assim, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, vai com Deus. A mulher olhou para ela e falou assim, não quer cachorro? Deus quer. O que Deus tem feito por mim? Aí a mulher saiu brava, né? Mas só o fato da senhora estar viva hoje já é o motivo da senhora ser abençoada. Aí a mulher saiu. Aí ela atendeu outra pessoa, e a hora que ela abriu a porta assim, a mulher veio e não foi ela. Ela pensou que a mulher ia bater nela. Agora eu apanhei, né? Aí a mulher chegou nela e falou assim, obrigado, né? Muito obrigado. Deu um abraço, né? Ela foi abraçada. Uma palavra mudou o dia daquela mulher. Glória a Deus. A mulher ficou brava, mas na hora que ela saiu, o Espírito Santo falou com ela. Amém. Ela voltou lá, agradecer. Isso é a cultura do amor. Amém. Isso é a cultura que nós temos que viver. Sabe? Compartilhar o amor de Deus com as pessoas através de palavras, através de gestos, através da nossa vida, através do nosso serviço, irmãos. Nós precisamos praticar isso, dar o nosso testemunho, o nosso serviço e também orar pelas pessoas. Isso é importantíssimo na cultura
quero ler 3 textos aqui com você, para mim poder falar. Eu vou só falar com mais duas características aí. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, olha aqui, diz aí. Versículo 20, guarda aí, versículo 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Aqui, Jesus, volta lá para o 19. Aqui, Jesus ele está nos dando uma ordem. Volta para o 19. Jesus está nos dando uma ordem. Portanto, ide. Fala para o seu irmão, ide. Fazei discípulos. Fala para o seu irmão, fazei discípulos. Agora vamos lá para João, capítulo 15, versículo 8. João 15, 8, olha o que a Bíblia diz lá. João, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora vamos lá também, um pouquinho para frente, João, capítulo 21, versículo 15 até o 18. João 21, do 15 ao 18. Olha lá, olha o que a Bíblia diz aí. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeirinhos. Versículo 16. É o que ele diz. E Jesus voltou a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Olha só, e pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Olha só, a segunda característica da visão da nossa igreja que Jesus nos dá é que nós temos que ser discípulos. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você precisa ser discípulo. Eu pergunto para você: você é discípulo de Jesus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eu vou fazer um apelo. Pessoas que vão aceitar Jesus. Jesus, fica nos corações, haja conversão. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Com preguiça de levantar a mão. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Isso. Ó. Estende as mãos assim. Para a direita, mão para a direita, um só. Mão para a esquerda. Junta os pezinhos. Agora você está parecendo Jesus, né? Mãos de cada cruz. Agora vai lá, ó. Dá uma espreguiçada aí bem gostosa. Vai lá. Para mandar o sono embora. Espreguiçou? Agora com os dois pezinhos juntos, bate lá na pontinha do dedo. Tá brincando. Pode sentar, pode sentar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Ser discípulo de Jesus, olha aqui para mim, presta atenção. Isso aqui pode mudar a sua vida. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que apenas acreditar nos seus ensinamentos e frequentar uma igreja. Ei, às vezes
você lê a Bíblia, o fato de você vir no culto, você já está sendo discípulo de Jesus. Negativo. Negativo. Ser discípulo de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ser discípulo de Jesus é um compromisso de vida. É você ter um compromisso de vida. Ser discípulo de Jesus é uma transformação completa que afeta todas as áreas do seu ser. Não é só um título. Não é só você falar assim, eu me batizei. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, tem pessoas que se batizaram e vão para o inferno. Eu vou te dizer outra verdade. O inferno está cheio de batizados. Você quer saber? Você sabe onde um lugar que não é um inferno, mas é quase um inferno, e está cheio de crente batizado? Na cadeia. Tem um monte de crente batizado na cadeia hoje. Que aceitaram Jesus, se batizaram, mas não eram discípulos de Jesus. Porque dentro da igreja não tem só discípulos de Jesus. Dentro da igreja tem pessoas que não são convertidos a Jesus, mas são convencidos por alguém. Aí eu me batizei por desencargo de consciência. Aí eu me batizei porque eu não quero ir para o inferno. Então tem essa diferença. Por que você vai na igreja? Não, porque eu quero que Deus me abençoe. Não, mas por que você vai na igreja? Não, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então você não pode falar que uma pessoa que vem na igreja somente para ser abençoada, ou uma pessoa que vem na igreja somente para não ir para o inferno, você não pode falar que essas pessoas são discípulos de Jesus. Tinha multidões que seguiam a Jesus. Tinha multidões. Mas discípulos eram poucos. Por quê? Porque tinha muita gente que estava atrás de Jesus somente para receber alguma coisa. Tanto que no dia da crucificação de Jesus, muitos daqueles que receberam, olha para mim, muitas daquelas pessoas que receberam milagres de Jesus estavam lá falando, crucifica. Estavam lá curtindo o espetáculo que estava acontecendo. Então, ser discípulo de Jesus, estar na igreja, não significa que você é discípulo. Ser discípulo de Jesus é um compromisso de vida. É uma transformação completa que afeta todas as áreas do nosso ser. Deixa eu perguntar para você, tem áreas da sua vida que ainda precisa ser convertidas? Hã? Tem áreas na sua vida que precisam ser convertidas? Então, um discípulo de Jesus, ele está sempre em completa transformação. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos de Jesus. É aprender com Ele. É imitar Ele. É Jesus é seu exemplo. É se dedicar a sua vida para cumprir a vontade de Jesus. Eu pergunto para você, hoje você está fazendo a vontade de quem na sua vida? Quem que predomina na sua vida hoje? Você está fazendo a sua vontade ou você está fazendo a vontade de Deus? Ser discípulo de Jesus é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele. Aleluia. Não é você estar na igreja, eu estou na igreja, mas eu ainda mando na minha vida. Não, minha vida que manda é Jesus. Então, quando vem as escolhas, quando vem as decisões, você olha e fala assim, isso aqui está dentro do propósito de Deus para a minha vida? Você olha e fala assim, isso aqui é propósito do Senhor para a minha vida? Ou isso aqui é a minha vontade? Ou isso é porque eu estou fazendo isso porque eu estou
Então, olha aí, lá em Lucas, capítulo 23, capítulo 9, versículo 23, olha o que a Bíblia diz lá, olha aí, Lucas 9, 23, olha o que a Bíblia diz aí. Isso aqui é importante para quem quer ser discípulo de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e sim. Isso é viver por propósito. Jesus está falando: olha, você vai ter que negar você mesmo. Às vezes você vai ter coisas que vai ser assim, uma maravilha. Nossa, isso aqui eu vou ganhar dinheiro demais. Nossa, isso aqui eu tenho prazer de fazer isso aqui. Nossa, isso aqui é gostoso demais. Nossa, aí eu ganhei, aí eu estou bonito, aí, nossa, estourei. Aí você olha e olha o seu propósito, e olha aquilo que Deus tem para você, na sua vida, que Deus tem falado para você. Ah, mas isso aqui, se eu fizer isso aqui, vai tirar eu da igreja. Ah, se eu fizer isso aqui, não vou poder participar mais da célula. Ah, se eu fizer isso aqui, como é que faz discipular? Ah, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que ficar afastado dos irmãos. É propósito de Deus para você. Mas eu vou ganhar muito dinheiro, pastor. Mas é propósito de Deus para você. É propósito de Deus para você fazer isso? Não, mas eu vou dar testemunho lá de que eu sou de Jesus. Mas é propósito de Deus para você. Então, olha só, você precisa entender que você precisa renunciar. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar a algumas coisas. Você vai perder algumas coisas. Mas ser discípulo de Jesus é perder para ganhar. Amém? Quando eu me comprometo com Jesus, eu vou perder. Porque ele está falando: ó, você quer ser meu discípulo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar a determinadas coisas na sua vida. Mas você está perdendo para ganhar. E olha só, lá em João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem é discípulo de Jesus, permanece na palavra. Ele pratica a palavra, ele vive a palavra. Ele não abre mão da palavra, ele aplica a palavra em todas as áreas da vida dele. O que prevalece na vida dele não é os sentimentos dele, não é os pensamentos dele. Os pensamentos da palavra, são os pensamentos de Deus. Eu sei os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Então, quem é discípulo de Jesus, acredita nele, crê que ele tem o melhor para você. Você crê que Jesus tem o melhor para você? Amém. Então, por que você tira tomar decisões na sua vida sem consultar Jesus? Ser discípulo de Jesus, quais são as características de um discípulo de Jesus? As características de um discípulo de Jesus: ele ama a Deus e ao próximo. Ele ama a Deus e ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como você mesmo. Aí Jesus muda esse mandamento. Nós lemos lá no começo, Jesus muda esse mandamento. Olha, não é mais amar o próximo como você, porque você falha. Seu amor falha. Mas Jesus disse: amará ao teu próximo como eu os amei. Com o amor dele, com o amor. Então você tem que amar a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Hoje eu coloquei meu celular para despertar. Meu celular desperta todo dia. Mas eu coloquei para despertar às 6 horas da manhã, para mim vir mais cedo para a igreja. Quando deu 6 horas da manhã, o celular despertou e eu falei: vou ficar mais um pouquinho. Aí eu falei: não, vou levantar. Aí eu falei: não, mas vou ficar mais um pouquinho. Aí eu falei: não, mas vou levantar. Aí eu falei: não, eu estou morrendo de sono. Aí uma voz veio assim, aí uma voz falou assim para mim assim: que coisa que tem culto
minha carne e o diabo, eles se juntam contra mim para tentar impedir que eu seja um discípulo de Jesus. Olha só que mentalidade satânica. O diabo fazendo acreditar que eu levantar 9 horas da manhã para estar aqui na igreja. Não fazendo, não. Querendo fazer acreditar. Que levantar 9 horas para eu estar aqui na manhã, 9 horas da manhã aqui na igreja, é ruim. Sendo que 9 horas da manhã está aqui na igreja, hoje, num domingo frio, que de manhã estava frio, num domingo frio, é uma bênção. Por quê? Porque eu vou adorar a Deus. Porque eu vou exaltar o Senhor, porque eu vou estar reunido com os meus irmãos. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui no domingo celebrando. Ele podia estar no hospital. Mas Deus me deu a oportunidade de vir aqui celebrar Ele. Aleluia. Olha só, o diabo faz você pensar diferente. O diabo faz você pensar que ser discípulo de Jesus é ruim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não deixe o diabo fazer você pensar isso, não. Que ser discípulo de Jesus é ruim. Que fazer as coisas para Deus toma o seu tempo. Que você entregar as coisas para Deus com excelência não está te matando. Pelo amor de Deus. O diabo faz você não viver a excelência, não desfrutar do amor, não desfrutar da graça, do serviço. Servir a Deus é um privilégio. Ser discípulo de Jesus é privilégio. Não é ruim. Para com isso. Para de pensar besteira. Para de deixar o diabo ficar falando no seu ouvido. Para mim, servir a Deus não é ruim, não. Para mim, é ruim eu estar lá no meu trabalho preso, debaixo de carro, comendo barro. Isso é ruim. Não interessa o quanto que eu ganho. O que interessa, o que é bom é isso aqui. Aleluia. É orar, é levantar de madrugada, deixar de dormir, levantar de madrugada e orar, buscar Deus, sentir a presença dele, estar com ele. Isso é maravilhoso. Você acha que é ruim? Então, seguir os mandamentos do Senhor só vai te fazer bem. Renunciar ao pecado. O discípulo de Jesus, ele está constantemente se afastando do pecado, ele está buscando santidade, ele está olhando para todas as áreas da vida dele, está falando, não, isso aqui eu preciso melhorar, não, isso aqui eu vou deixar, Senhor me ajuda, Espírito Santo transforma, Espírito Santo, eu não quero mais viver assim, Espírito Santo me liberta, me livra disso, ele está renunciando. Ser discípulo de Jesus é viver em humildade. O discípulo de Jesus reconhece sua dependência de Deus e se humilha diante de Deus. Você sabe por que um discípulo de Jesus ora? Porque ele depende disso. A vida de um discípulo de Jesus depende da oração. E se eu não oro, é porque eu não estou dependendo dele, então eu não sou discípulo. Se oração para você, meu irmão, me desculpe falar isso, se oração para você é algo difícil, é algo ruim, é algo que você não gosta e não consegue fazer, você não está sendo discípulo. Você não entendeu o que é a vida espiritual. Você não entendeu que a sua vida depende da sua vida espiritual. Você está andando por conta própria, depois que Deus te abençoa. Eu não tenho tempo, não, você não tem tempo de orar 1 hora por dia. Não, pastor, 1 hora, pelo amor de Deus. Mas você tem tempo de ficar 1 hora no WhatsApp, no Facebook. Você tem 12 horas, você trabalha 12 horas por dia. Você para comer, você para dormir, você para assistir televisão, mas não tem tempo para gastar com Deus. Que discípulo você é? Que discípulo você é? Você precisa se humilhar, reconhecer, humilhar. É reconhecer, eu reconheço que sem ti eu nada sou, Senhor. Eu reconheço que eu preciso de ti, Jesus. Eu reconheço que a minha vida não vai para frente se não for o Senhor. Não é eu trabalhar, não é eu fazer as coisas. É o Senhor quem vai direcionar, o Senhor que vai dar. O discípulo de Jesus, ele se dedica a servir a Deus e ao próximo. Já falei sobre isso. O discípulo de Jesus, ele tem testemunho. Ele compartilha a sua fé com as outras pessoas.
você não está aprendendo de Jesus. Porque você fica aprendendo de outras coisas. Você olha para as situações, olha para as lutas, olha para as dificuldades, olha para os problemas. E por isso, o diabo está sempre olhando para você e falando, não vai dar, não vai conseguir, não vai avançar, não vai mudar, não vai conquistar, só está piorando, a coisa não está melhorando, Por quê? Porque você está aprendendo de outros, não está aprendendo com Jesus. Tem gente que é discipulado pelo Cidade Alerta. Tem gente que é discipulado pelo Facebook, tem gente que é discipulado pelo Instagram, tem gente que é discipulado pela televisão, tem gente que é discipulado por vozes erradas. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Discípulo de Jesus, ele lê a Bíblia todo dia, por quê? Porque Deus fala com ele através da palavra. E quando você abre a Bíblia para ler, você está falando, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Estou me alimentando. O discípulo de Jesus, ele ora. Ele ora, ele fala assim, está aqui, todas as minhas. Essa semana eu estava orando de madrugada e eu terminei a oração, falei, Senhor, quanto lixo eu joguei na sua presença hoje. Porque eu rasguei meu coração. Eu rasguei meu coração diante do Senhor. Falei tudo que eu pensava, tudo que eu achava, tudo que eu estava sentindo. Rasguei, falei, Senhor, hoje é dia de eu rasgar, rasguei. Porque tudo. Falei, rapaz, quanto lixo eu joguei. Falei, acho que o Senhor nem quer falar comigo mais hoje. Mas também, irmãos, eu coloquei em prática aquela palavra. Jesus fala assim, se você está cansado, está oprimido, diga a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu experimentei essa. Coloquei tudo o fardo que estava nas minhas costas aos pés de Jesus. Saí de lá leve, suave. E aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a mostrar coisas, Deus começou a mostrar o que Ele vai fazer. Através do quê? De oração. Aí você fica aí carregando fardos, por quê? Por que você está pesado? Por que você só tem pensamentos negativos? Por que você só tem pensamentos ruins? Porque você não coloca diante de Jesus. Porque você fica carregando, aí você fica enchendo o saco do seu marido, você fica enchendo o saco da sua mulher, você fica enchendo o saco dos seus filhos, você quer descontar nos outros aos fardos que você está carregando, enquanto você poderia ter feito o quê? Colocado diante de Jesus. Colocar diante dele. O discípulo faz isso. Ele está aprendendo continuamente com a palavra e na oração. Como que eu me transformo? Como que eu posso me tornar um discípulo então, pastor? Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois eu vou orar para quem quiser aceitar Jesus. Seja batizado, leia a Bíblia e ore regularmente. Participe da igreja. Sirva a Deus e ao próximo. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Busque crescimento espiritual contínuo. Todo tempo. Ser um discípulo de Jesus é uma jornada transformadora que nos leva a uma vida mais plena e significativa. Ao seguirmos os passos de Jesus, experimentamos a alegria de conhecer a Deus, de amar o próximo e de cumprir o propósito para o qual fomos
dar frutos. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Olha aí, versículo 17. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Olha só, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Então olha só, aqui Jesus, ele está dizendo que nós fomos escolhidos para ser discípulos. E Jesus, ele está falando, olha, eu escolhi vocês para serem meus discípulos, mas tem uma coisa, eu estou designando vocês para ir e fazer, vamos lá no versículo 15, para ir e fazer discípulos. Não, 16, desculpa, 16. Para você ir e fazer discípulos. Quem é discípulo de Jesus, é para mim, faz discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem aqui ama a Deus? Jesus chegou em Pedro e falou para Pedro assim, nós lemos agora aqui. Pedro, Jesus tinha ressuscitado, apareceu lá para os discípulos, chamou Pedro de canto, falou, Pedro, você me ama? Pedro falou, eu te amo. Jesus olhou para Pedro de novo e falou, Pedro, você me ama? Pedro falou, eu te amo. Aí Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, você me ama? Ele falou, eu te amo, Senhor. A primeira vez Jesus falou, apacenta meus cordeirinhos. Aí Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Terceira vez, Pedro, você me ama, não é, Pedro? Senhor, a Bíblia fala que Pedro ficou até triste com a pergunta. Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Se você me ama de verdade, porque o contexto ali é que Pedro, ele tinha abandonado o propósito que Deus tinha na vida dele, que era ser um apóstolo, e Pedro tinha voltado a pescar peixe, tinha voltado a ser pescador. Jesus chama ele de canto e fala, você me ama, Pedro? Você acha que Pedro não amava Jesus, irmãos? Claro que amava. Ele amava Jesus. Só que Pedro estava fora do propósito dele. E aí Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, você me ama? Amo. Então, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Amo. Então, apacenta meus cordeiros. Mas vamos mudar aí. Pedro, você me ama? Amo. Apacenta minhas crianças. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta meus jovens. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta a minha igreja. O que Jesus está querendo dizer com isso para nós? É uma coisa que ele disse para Pedro. Olha, você me ama? Todo mundo aqui falou que ama Jesus. Cadê seus discípulos? Onde estão seus discípulos? Jesus ele estabeleceu. Olha aí. Eu vos designei para ir e dar o quê? Você ama Jesus? Ama. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Cadê as pessoas que você trouxe para a igreja? Mas eu amo o Senhor Jesus. Você me ama? Então cuida das minhas crianças. Cadê as crianças que você está cuidando? Você me ama? Amo. Cadê os jovens?
só, Jesus está dizendo lá em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem firmes na minha presença, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só, então, só é discípulo de Jesus, eu tenho que falar isso aqui, essa verdade para os irmãos, só é discípulo de Jesus quem faz discípulos. Você pode ser discípulo de Jesus, mas se você não estiver fazendo discípulos, você está errado, você está fora. Não basta ser crente. Fala para o seu irmão, não basta ser crente. Eu vou registrar essa parte, tem que fazer discípulos. Vou registrar essa parte. Não basta ser crente, tem que fazer discípulos. Eita Deus, aleluia. Não basta ser crente, tem que fazer discípulos. Cadê para cortar lá no coisa lá? Cadê a minha? Não basta ser crente, tem que fazer discípulos. Vamos para o seu irmão falar para ele, vai. Não basta ser crente. Essa é a visão da nossa igreja. Qual que é a visão da nossa igreja? Conectar pessoas a Deus. Como que eu conecto pessoas a Deus? Fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Tendo pessoas com que eu... Agora eu vou falar para você. Como é que nós fazemos discípulos? Primeiro, evangelizando. A evangelização faz parte da vida da igreja, faz parte da vida de todos os cristãos. Primeiro passo para fazer discípulo é evangelizar. É compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Aí, como que eu faço isso? Escrevendo folhetinho? Também. Mas como é que eu faço isso, irmãos? Através do meu testemunho pessoal. Como é que eu faço discípulo? Através da pregação, da distribuição de folhetos, de literatura cristã e de muitas outras formas criativas. Então, olha só, eu já vi gente falar assim, eu salvando a minha esposa e os meus filhos, está ótimo. Eu salvando os meus filhos já está bom demais. Um miserável que vai chegar lá diante de Jesus, Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, inútil, fica de lado. Fica de lado. Eu já vi um pastor falar isso. Falando de irmão, falando de pastor. Eu vi um pastor decepcionado com o ministério dele. Ele chegou e falou assim, salvando minha esposa e meus filhos já está bom demais. Um miserável que não entende que é servir a Jesus. A vida dele só foi, decadência, depois que ele falou isso. Por quê? Porque Jesus diz, olha, os campos estão brancos. Tem muitas pessoas para servir, irmãos. Semana passada, nós estávamos aqui na igreja, na célula. Daqui a pouco entrou 2 mulheres ali. Nós fomos lá conversar com as mulheres, eu e minha esposa. As mulheres falaram para nós assim, olha, eu estou tão desesperada, eu estou tão amargurada, eu estou tão atribulada. Ela viu o demônio na casa dela, ela falou assim, que eu saí na rua, eu falei, meu Deus, a primeira igreja que eu ver aberta eu vou entrar, porque eu preciso de oração. Aí ela passou até agora, a igreja estava aberta, ela entrou. Olha só, a vítima de uma feitiçaria, uma cubaria, uma tribulada. Olha só, as pessoas lá fora estão sedentas por Deus. As pessoas lá fora estão sedentas para conhecer a Deus. E quem é encarregado de levar o Evangelho a essas pessoas? Nós. Nós, que somos o quê? Discípulos. Agora, quando os discípulos se calam, o que acontece? O que acontece com essas vidas, irmãos? Pena que eu esqueci, meu Deus, me perdoe, mas eu vou mostrar para os irmãos depois. Essa semana, o irmão compartilhou comigo na série essa semana, ele falou, ele cruzou com uma moça aqui, a moça passou na frente dele, aqui, perto da igreja, aqui. Aí, uma menina de 15 anos, não sei se você sabe, aqui nos
predinhos aqui da frente. Ela morava no último andar. Ela pulou da janela. Se matou. Uma menina de 15 anos. Tinha toda uma vida pela frente. O que aconteceu com ela? Se matou. Por que essa menina se matou? Por que essa menina se matou? Talvez porque o Evangelho não chegou até ela. Porque não tinha ninguém aqui na porta dessa igreja para não escolher. Podia falar para ela que Jesus podia mudar a vida dela. Mas sabe por que ela se matou? Porque o pai e a mãe dela estavam se separando. E ela não estava aceitando a separação do pai dela. E aí ela se jogou da janela. Alguns dias atrás, a polícia matou um jovem aqui na frente. Semana passada, morreu um jovem aqui no João Ramalho. O diabo não perde tempo. Mas nós, os discípulos de Jesus, estamos perdendo tempo. Poderíamos ter salvo essas vidas. Quem sabe? Eu estou com um vídeo aqui, que eu posso mostrar para você, colocar lá no WhatsApp da igreja. O pessoal está louvando e evangelizando. Já viu isso? O pessoal da Umbanda saindo na rua evangelizando, declarando a bênção do Zé Pilinca, declarando a bênção. Não, depois também, da Umbanda também. Declarando a bênção, as pessoas sentadas nas calçadas, assim, eles passando, falando assim, aceita a bênção do Mizifi. Algumas pessoas falando, eles saíram. As outras pessoas aceitavam. Eles iam lá e tinha lá um cara a caráter, lá vestido da roupa de demônio. Chegava lá e colocava a mão na cabeça da pessoa e abençoava a pessoa com a Cristo. Muito bom. E nós, como discípulos, desculpa falar isso, irmãos, mas nós, como discípulos, estamos preocupados com a nossa vida. Nós estamos preocupados com a nossa vida. Qual a última vez, e eu como pastor, eu assumo a responsabilidade disso. Qual a última vez que nós saímos para evangelizar aqui na igreja? Qual a última vez que você trouxe um visitante para a igreja? Qual a última vez que você ganhou uma pessoa para Jesus? Quantos discípulos você tem hoje? Quantas pessoas você está cuidando, está abençoando, está amando, está ensinando? E de fazer discípulos, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Mas aí a gente acha que a gente limpar a igreja já está fazendo muito para Jesus. Você vem tocar aqui na frente, você está fazendo muito para Jesus. Eu vim pregar aqui, eu acho que eu estou fazendo muito para Jesus. Você vem num culto de domingo, você acha que você está fazendo muito para Jesus. Ah, porque o pastor fica fazendo um monte de programação. Você acha que você está fazendo muito para Jesus. Não está fazendo nada. O diabo está lá, ó, matando jovens, destruindo famílias. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Quantos aqui, a partir de hoje, vão assumir o encargo de fazer discípulos para Jesus? Porque quando você faz discípulos, olha aqui para mim, eu estou encerrando. Quando você faz discípulos, você cresce. Você quer crescer mesmo na sua fé? Você quer crescer mesmo como servo de Deus, como discípulo de Jesus? Cuida de uma pessoa. Cuida de um novo convertido para você mesmo. Por quê? Porque você vai ter que ser exemplo para ele. Você vai ter que ser exemplo para ele. Você vai ter que orar por ele. Você vai ter que ler a Bíblia para ele. Você vai ter que ensinar a palavra de Deus para ele. Isso aí fortalece você também.
pessoa ela vai estar crescendo com você, daqui a pouco você está liderando uma célula, ela está lá sendo seu auxiliar, daqui a pouco você multiplica a célula, daqui a pouco ela cresce. E muitos vão além de você. Isso é glória. Aí eu pergunto aqui, tem muitos irmãos aqui, quantos você já viu fazer isso? Que você ganhou para Jesus, que você treinou, que você ajudou, e que hoje está andando sozinho nas próprias pernas. Quantos você fez isso? Quantos você já fez isso? Quantos anos de crente você tem? Estava conversando com o pastor, Felipe estava lá, o Felipe viu. Estava conversando com o pastor que pregou aqui na ceia passada, o pastor cubano lá, Daniel. Ele veio para cá, ele deixou um pastor no lugar dele lá em Cuba. Sabe quanto tempo de crente tinha o pastor? Ele deixou no lugar dele lá em Cuba? É uma das coisas que ele falou para mim assim, eu perguntei para ele assim, o que você estranha aqui? Ele falou, o que eu estranho aqui? Ele falou, que aqui, meu, eu vejo crentes velhos que não avançaram ainda, que são bebês espirituais. Crente com 20 anos de crente, 15 anos de crente, ainda são bebês espirituais. Ele falou, lá em Cuba, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa já é tão madura espiritualmente que ela já é pastor. A pessoa se torna pastor lá em Cuba com 3 anos de crente. Ele falou, esse meu discípulo, ele tem 1 ano de crente e já está dirigindo a igreja lá. Por quê? Porque são discípulos. Porque tem alguém incumbido de fazer discípulos. Então, olha só, a visão da nossa igreja, irmãos, é fazer discípulos. Então, você tem que pegar, ganhar a pessoa, treinar ela, edificar ela e enviar ela para fazer também os discípulos dela. Agora, deixa eu te falar, irmãos, nós precisamos, eu encerro aqui, nós precisamos viver essa cultura aqui de igreja. Você sabe por quê? Porque senão nós vamos continuar entrando e saindo, nós vamos ver essas cadeiras do gentio que estão aí. Você sabe por que essa igreja não está cheia ainda? Porque nós não estamos fazendo discípulos. Nós não estamos preocupados em fazer discípulos. Nós estamos preocupados com outra coisa, menos fazer discípulos. E fazer discípulos é um mandamento de Jesus. Jesus nos designou, Ele nos salvou, Ele nos comprou, Ele nos lavou, trouxe você, mudou sua vida, mudou suas vestes, mudou sua condição para você fazer discípulos. E eu tenho falado na célula, eu quero falar para a igreja aqui. Sabe a época que eu fui mais feliz na minha vida? Eu estou falando que eu sou feliz hoje. Sabe a época que eu fui mais abençoado na minha vida, que eu mais prosperei na minha vida? Foi na época que eu liderava a célula e que eu estava preocupado única e exclusivamente em fazer discípulos. Quando eu estava lá no meio da seara, ganhando vidas, fazendo discípulos, treinando, enviando. Foi a época que Deus mais me prosperou, que eu senti mais a presença de Deus, foi a época que eu tive mais experiência com Deus, essa época que eu estava incumbido em fazer discípulos, em multiplicar células, em ganhar vidas para Jesus. Foi muito antes de eu entrar na videira. Eu estava lá na Donai ainda. Eu comecei a liderar a célula, que aí eu comecei a investir minha vida nisso. Foi onde eu descobri o meu chamado, o propósito que Deus tinha na minha vida. De lá para cá, o trabalho do propósito que Deus cumpriu na minha vida. Sabe, talvez sua vida não está prosperando, você está fazendo de tudo, você está tentando. Talvez você não sente mais a presença de Deus como você sentia antes. Talvez o poder de Deus que você gostaria de ver fluindo aqui na igreja não está acontecendo. Por quê? Porque nós paramos e deixamos de lado a cultura de fazer discípulos. Nós vamos voltar com essa cultura agora em nome de Jesus. Se toda a igreja entrar na cultura
ser discípulo, na cultura de fazer discípulo, no final do ano nós vamos passar a romper a barreira do 100. Mas se só alguns irmãos quiserem entrar nesse mover junto comigo, glória a Deus, nós também vamos romper a barreira do 100, porque Deus vai nos honrar. As células já estão saindo da igreja. Daqui uns dias nós não vamos estar mais fazendo célula na igreja. Nós estamos orando e Deus já abriu uma porta essa semana. Irmãos, da célula, Deus já abriu uma porta essa semana para a gente ir com a célula. Olha que bem. Isso até para falar para os líderes, né? Mas Deus já abriu uma porta. E nós vamos ganhar. Porque Deus nos colocou nesse lugar, porque o lugar que a gente estava ia ser muito pequeno para o que Deus vai fazer. Deus nos colocou nesse lugar porque esse lugar está precisando de igrejas que façam discípulos, porque tem jovens se matando, tem casal se separando. O crime está vencendo, a depressão, a droga. Então Deus nos colocou aqui para fazer a diferença. E eu vou fazer a diferença em nome de Jesus, porque eu sou discípulo e eu quero fazer discípulo. E você fica de pé em nome de Jesus. Nossa visão é conectar pessoas a Deus através da cultura ágape, através de seus discípulos e fazendo discípulos. Como é que eu faço isso? Através de relacionamentos, através dos cultos. Como é que eu faço discípulo? Trazendo pessoas para o culto, levando pessoas na célula, através do meu testemunho, através de relacionamentos com pessoas não crentes, através de eventos que nós vamos fazer daqui para frente aqui na igreja. Tudo que for feito aqui vai ser com a intenção de fazer discípulos. Agora, antes de nós cearmos, eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você... Nós vamos colocar o louvor aí, mas você não vai cantar. De preferência, coloca uma música sem ter voz só. Agora você não vai cantar, agora você vai fazer uma reflexão na sua vida. Você é membro dessa igreja. E o culto hoje é para os membros da igreja, os irmãos. Parar para refletir. Primeiro, você vai refletir se você está vivendo a cultura do ágape. Você está realmente vivendo a cultura ágape na sua vida. E você vai tomar uma decisão. Porque você vai tomar a ceia aqui agora, vai fazer uma aliança com Jesus. Segundo, é se você está sendo um discípulo de verdade de Jesus. E terceiro, é se você vai tomar uma decisão de fazer discípulos a partir de hoje. Feche seus olhos. Se você quiser ficar em pé, sentado, se você quiser se ajoelhar, vou te dar 3 minutinhos para você fazer essa reflexão e orar. É você e Deus. Você e o Espírito Santo de Deus.
depois que eu acordei, eu orei e falei para Deus assim que, por que esse sonho? E aí, se o Senhor falasse comigo através da palavra, no ponto que eu ia compartilhar com a igreja. E o sonho foi a palavra do pastor. Eu estava numa casa que era minha, só que não era onde eu moro, era um apartamento diferente, era muito alto. Eu morava acho que no quinto, sexto andar, era um prédio bem alto. E tinha ali algumas pessoas comigo, né? Algumas pessoas que, depois da palavra aqui, eu vi como se fossem aquelas pessoas mais próximas, aqueles que a gente tem mais afinidade, como o pastor falou, né? E ali estava o Giovanni, o Felipe, o Eric, o pastor, a pastora, e a gente estava limpando esse apartamento, a gente estava ali arrumando, organizando, e estava todo mundo conversando sobre um evento que a gente ia fazer. E esse evento ainda não tinha um lugar, e a gente estava discutindo sobre isso. Aí estava também o irmão David, né, nessa casa, e tinha um senhor. O senhor tinha uma aparência de 50 e poucos anos, assim, olho verde, cabelo branco. E esse senhor estava meio depressivo. E aí ele também estava ajudando a limpar aquele apartamento. E ele ficava o tempo todo falando assim: eu vou me matar, eu vou me matar. E só que ninguém dava crédito, ninguém fazia nada. E a gente continuava conversando sobre o evento. E aí o Giovanni se manifestava e falava assim: o evento pode ser na minha casa. E aí a gente começava a discutir como ia fazer na casa do Giovanni. E aquele senhor o tempo todo falando: eu vou me matar. Só que ninguém fazia nada. Nessa casa tinha uma varanda, só que para acessar a varanda tinha que pular a janela. Aí o irmão dele pulou e esse senhor pulou junto. Ficaram os dois ali na varanda e tinha algumas coisas ali. E ele mexia, né? Tinha uma bacia com algumas coisas. E eu falava assim: cuidado, vai derrubar, vai quebrar. Eu ficava preocupada com as coisas que estavam ali. E ele falava: eu vou pular, eu vou me matar. E ninguém fazia nada. E aí passou uns instantes ali, a gente conversando e discutindo sobre o evento que nós íamos fazer. Ele se segurou num ferro que tinha lá e pulou. Nessa que ele pulou, eu falava assim: poxa, pastor, o homem pulou. Ele se matou de verdade. E ninguém fazia nada, ficava assim, todo mundo conversando pelo mesmo assunto e ninguém falava nada. Aí o irmão falava assim: nossa, ele pulou mesmo, ele se matou. E aí ele voltava para dentro da sala para ir atrás do rapaz que tinha pulado, e a igreja que somos nós aqui que estava lá, não fazia nada, ficava todo mundo ali, né, sem saber o que fazer e ao mesmo tempo desligado de tudo. E aí o Senhor falou para mim foi que nós precisamos ser servos e servir. E a igreja tem estado adormecida, né? Que a gente, como o pastor falou, a igreja está com cadeiras vazias porque nós estamos adormecidos. E nós precisamos nos acordar e ter o amor de Cristo pelas pessoas, porque é exatamente isso, as pessoas estão se matando, o crime dominando e os crentes fazendo nada. Amém? Nossa, eu fiquei sabendo desse momento do sonho dela agora. Contou agora para mim. Olha só, tudo a ver com a palavra. Pessoas estão morrendo lá fora. Nós temos uma ordem de fazer discípulos e nós estamos simplesmente vivendo a nossa vida e os nossos afazeres. Que seja uma confirmação, olha só, que o Espírito Santo, assim como trouxe esse sonho para cá, que possa trazer para você também. Mostrar para você, cair no seu coração essa revelação. Amém? Vamos cear? Pega aí, os irmãos que vão servir a ceia, né? Pega isso aqui. Depois nós vamos orar de novo. Nós vamos já cear agora. Depois nós vamos apresentar o Gael está aqui hoje na igreja. Glória a Deus. Pega o pão, cálice. Pega o seu pão, pega o cálice. Continue em espírito de oração. Pode colocar a música aí. Continue em espírito de oração.